Bom, primeiramente eu gostaria de estar agradecendo à Fundação Dr. Cândido o convite de estar passando um pouco da memória da minha passagem aqui pela Santa Casa e pela faculdade. Mas assim, eu sou de origem, meus avós eram espanhóis, meus pais brasileiros, né, vieram do interior e casaram, e eu nasci na Vila Formosa, o lugar onde eu me criei e morei até 2010. Lá eu fiz o meu curso primário, fiz o ginásio, fiz colegial, e depois, quando eu estava com 18 anos, eu vim aqui para a Santa Casa prestar um teste para trabalhar como escriturária. Então eu fiz o teste, mas eu não sabia para onde eles me encaminhariam, se eles podiam me mandar para uma farmácia, para um almoxarifado, para um SAMI, mas graças a Deus eu fui encaminhada para trabalhar na biblioteca. Então, do RH, do Departamento Pessoal na época da Santa Casa, eles me encaminharam para o SAMI, no Conde de Lara, no subsolo, onde a biblioteca na época era subordinada à doutora Nilza, que era a chefe do SAMI. E dali ela me informou que havia uma vaga de escriturária na biblioteca. Então a biblioteca ficava no 7º andar do Conde de Lara. Então eu fui para o 7º andar do Conde de Lara, né, me apresentei e tudo, e aí eu comecei a trabalhar na biblioteca, mas como escriturária. E eu tinha, na época inclusive que eu comecei a trabalhar aqui, a superintendente era a doutora Lourdes de Freitas Carvalho, que foi um nome que também ajudou muito na formação da faculdade. Ela, o doutor Cristiano Altenfelder, que era o provedor, e o doutor Emílio Attier, o diretor da faculdade, né? Então a faculdade começou em 63 e eu comecei aqui em 70. Então começamos quase juntos. Então de lá para cá eu venho assim acompanhando. E eu tive assim também a sorte de, quando eu fui trabalhar na biblioteca, de ter uma pessoa que já trabalhava lá como atendente há 30 anos. Então ela já estava prestes a se aposentar, que era a dona Assunta. Então ela contou muita história da Santa Casa, dos médicos, das passagens todinhas. Inclusive estava na época da organização e inauguração da biblioteca, que foi em 1954. Em 52, mais ou menos, o Dr. Sinésio Rangel Pestana, ele viu a necessidade de doar os livros dele para a Santa Casa, para que os médicos tivessem acesso. Então, esses livros vieram para a Santa Casa e dali ele mesmo contratou as bibliotecárias para poderem organizar esse acervo. E ali, quando foi em 54, em agosto de 54, a biblioteca foi inaugurada. Na época foi assim um evento bem importante, que a gente tem assim recortes de jornais, telegramas, assim de toda a elite paulistana cumprimentando o Dr. Sinésio por esse gesto, né? Então a biblioteca começou ali. E aí dali eu comecei na biblioteca, e aí eu tive assim como vou te falar, um espelho muito grande com a minha ex-chefe, que é a Marta, e assim que incentivou muito a estudar, a fazer biblioteconomia, porque na época eu até queria fazer serviço social, mas quando eu comecei a trabalhar na biblioteca, eu fiquei assim apaixonada, né? Aí eu vi que era aquilo mesmo que eu queria, que eu gostava, e aí eu comecei a fazer a faculdade. E enquanto eu estava cursando a faculdade, e quando foi no começo de 75, eu precisei me ausentar da Santa Casa, aí por motivos de saúde em família, precisei pedir demissão e fiquei um ano praticamente afastada. Quando foi no ano de 76, a bibliotecária e a direção do Instituto Arnaldo Vieira de Carvalho me convidaram se eu não queria estar vindo trabalhar na biblioteca. Era diferente da nossa biblioteca, porque era uma biblioteca voltada ao acervo apenas para oncologia. Mas para mim foi assim muito bom, que adquiri bastante conhecimento na área também. E ali eu fiquei até 78. E quando foi em 78, o seu Renato Romano, que era então o superintendente na época, me convidou para voltar a trabalhar
na Santa Casa. Então, dali eu voltei, fazendo período integral, já como bibliotecária, né? E de lá para cá veio assim, todo assim, um trabalho que a gente vem, que é uma coisa que a biblioteca era subordinada à Santa Casa, mas era uma coisa praticamente única, porque ela atendia a faculdade, aos alunos, sem diferenciar nada, né? Tratava normal, como se fizesse parte mesmo do nosso trabalho. E muitas coisas também que a gente conseguia para a biblioteca foi também pelo fato de ter alunos. Então tinha aluno, então tinha residente, então muita coisa a gente conseguia por isso. Mas assim, a Santa Casa sempre em crises financeiras, essas coisas, nunca conseguia ter assim, um acervo muito bom, muito atualizado. Mas a gente sempre corria atrás de doações, tudo, com as editoras, mesmo assim, aceitava muita doação, mas a gente conseguiu manter a biblioteca e atender a faculdade. Antes de 1990, o papel da biblioteca tinha o papel de guardião de livros. Em 1985, o Dr. Mário Altenfelder, que era o provedor na época, porque quando eu entrei era o Cristiano, depois o Mário Altenfelder, ele quis que fosse feito um livro contando a história da Santa Casa. E na época ele convidou o escritor, Dr. Glauco Carneiro, para escrever O Poder da Misericórdia. E quem ele chamou para fazer parte dessa comissão, para poder auxiliar na busca de elementos históricos, tudo para fazer o livro, fui eu. Então eu tenho uma participação no livro do Poder da Misericórdia, na parte das pesquisas, para fazer o livro, né? E aí, depois disso, bom, passou, aí teve o lançamento do livro, tudo. E aí depois, quando foi em 1990, mais ou menos, porque assim, até então a biblioteca ela era formada como fichário, né? A gente chegava, pegava um livro, recebia o livro, esse livro era tombado na biblioteca, né? Tombado era um registro, e aí depois a gente fazia uma ficha matriz, e a partir dessa ficha matriz se fazia os desdobramentos para a fichinha de autor, de colaborador, fichinha de assunto, de título, tudo mais. Quando foi em 90, mais ou menos, e a pesquisa também, a pesquisa bibliográfica, era feita toda em papel. Então nós tínhamos, a nossa fonte de referência era o Index Médicos. Então toda a pesquisa era feita no Index Médicos. Médico chegava e falava assim, olha, preciso fazer uma pesquisa sobre tal tema. A gente ia fazer a pesquisa, isso era escrito manual, tá? E entregue manual para eles. Porque assim, ou então você tinha que datilografar aquela pesquisa. Eu tenho até, me recordo que eu fiz uma pesquisa, o Dr. Fausto Alonso, que foi até presidente da Comissão de Biblioteca, e ele me deu um caderno universitário, foi um caderno universitário só de pesquisa. Então, é diferente, né, de hoje. Quando foi em 90, que aí começaram a surgir os CDs para fazer pesquisa, né? A gente colocava o CD na leitora, dali fazia a busca, e depois com a internet também, que isso facilitou bastante, né? Então, eu acho que assim, que uma coisa assim, que foi um salto muito grande para a gente, foi esse passado de fichinhas, de fichário, dessa coisa escrita manualmente, para depois a gente passar para tudo informatizado, tanto a parte de pesquisa como a parte do gerenciamento da biblioteca, porque tudo você tem um sistema. Quando nós fizemos o primeiro foi o Sysbibli, depois nós passamos para o TOTUS. Então você chegar num terminal eletrônico e você fazer uma busca de autor, de título, saber quantos exemplares tem, quantos estão emprestados, que dia vai voltar, nossa, é uma diferença imensa. Diferente de você ter uma gaveta com um monte de fichinha arquivada, né? Bem diferente. Então, eu acho que esse foi um grande salto que a gente teve aí. Aí nós tivemos essa parte todinha da modernização, da parte de pesquisa, tudo. Quando foi mais ou menos em 99, surgiu-se assim a ideia de fazer a criação, né, da faculdade primeiro da enfermagem.
aqui na faculdade, na nossa faculdade. Então, teve todo um trabalho de projeto, de levantamento, de ver o que precisava, o que faltava para poder montar esse projeto. Houve assim, um envolvimento muito grande de todo mundo. Assim, na biblioteca nós tivemos que levantar muita coisa. Nós trabalhamos assim, das 7 às 8 da noite para poder levantar tudo que precisava para montar esse acervo. A biblioteca, ela tem o nome de Augusto Meireles Reis em homenagem a um mordomo da Santa Casa, mesário antigo, e através dessa homenagem que fizeram a ele, que foi dado esse nome de Augusto Meireles Reis. E esse nome se conservou, mesmo que a biblioteca passando para a faculdade, alguns órgãos, né, que a biblioteca está inscrita, é conhecida como Biblioteca da Faculdade de Ciências Médicas Santa Casa de São Paulo, mas muitos lugares que pedem o nome original da biblioteca, então é colocado Biblioteca Dr. Augusto Meireles Reis, tá? E assim, ela começou o processo dela em 52, mas foi inaugurada em agosto de 54. Quando foi no ano 2000 que nós passamos para a faculdade, também houve uma inauguração, tá? Que foi de quando a gente passou, aí veio toda a diretoria para poder fazer essa inauguração. Nesse período que eu assumi mesmo a chefia da biblioteca, foi mais ou menos em 90, 91 que eu assumi na Santa Casa, né? Que eu tinha a função de chefe de serviço lá. Quando eu vim para a faculdade, em 2000, eu passei a supervisora e depois de um tempo passaram para gerente da biblioteca. Nesse período todo, eu acho assim que o que teve de importante foram as conquistas das aprovações dos cursos, né? Que a gente batalhou. Eu tenho uma equipe maravilhosa, uma equipe que está comigo, assim, tem pessoas lá há mais de 20 anos que trabalham comigo, assim, uma equipe que não tem rotatividade, bem fiel. E assim, a gente conseguiu essas notas, conseguiu a aprovação dos cursos. A gente tem, assim, quando vem para reavaliar o curso, a gente, graças a Deus, a gente tem conseguido notas boas. Tudo isso é fruto do nosso trabalho, fruto do nosso empenho e também do investimento que a faculdade faz para a biblioteca, né? Tem também, assim, uma coisa que eu acho que é bem gratificante, você servir de exemplo. Porque acho que assim, eu tenho funcionárias na biblioteca que foram fazer biblioteconomia incentivadas. Assim como eu fui incentivada, elas também foram. Porque eu acho que assim, você tem que ser líder, não chefe, né? Você tem que ser líder, você tem que servir de exemplo. Então, eu acho que é uma parte que deixa a gente bem gratificada e eu acho que bem assim que eu acho que foi o meu decorrer como gerente da biblioteca. A parte assim de motivação da equipe, eu acho que é uma coisa importante, porque você, veja só, o meu pessoal, assim, não escolhe muito serviço. Então, se tiver que fazer um trabalho braçal, todo mundo regaça a manga, traz uma roupa velha de casa, vai lá e faz. Que nem nós tivemos agora recentemente, há uns 2 anos, o problema do excesso de peso da biblioteca, que nós tivemos que tá tirando parte do acervo, uma parte bem grande. Então foi um trabalho braçal, bem braçal. Então eu acho que teve todo esse empenho da equipe. Tem uma outra coisa também que eu acho que eu esqueci de falar, que a biblioteca passou por vários lugares, aqui dentro da Santa Casa também. Porque ela era no Conde de Lara, no 7º andar. Mas depois, por excesso de peso, precisou tirar a biblioteca de lá. Aí nós ficamos com a biblioteca acampada na enfermaria ali dos Monteiro de Barros, né? Nós ficamos ali, depois de lá nós fomos para onde é o atual raio-x, aquele complexo ali do lado, né? Nós fomos para lá e depois de lá que nós viemos para o prédio do 61. Então, você já imaginou o que é mudar uma biblioteca? É um trabalho assim, sem fim. Tem umas passagens que eu tive, que eu até comentei, assim, quando eu comecei a trabalhar aqui na Santa Casa, com 18 anos, né? Eu lembro que eu vim do RH, passei pelo serviço médico, fui lá para o SAMI, fui para a biblioteca. Aí saí para almoçar, não sabia voltar.
Então, é uma coisa que ficou registrada na minha memória, que aí eu tive que pegar informações para poder chegar onde que era a biblioteca, para poder chegar até lá, né? Bom, foi um fato. Outro fato importante que eu acho que foi assim, foi quando eu fui convidada para fazer o levantamento histórico, para fazer o livro do Poder da Misericórdia, que eu acho que é assim, bem marcante também. E uma coisa que eu acho que foi muito assim, a passagem nossa da Santa Casa para a faculdade foi um marco assim que não tem comparação. Foi muito bom mesmo a gente ter passado para a faculdade. E também, quando houve a fase da gente passar da biblioteca de arquivos, de fichinhas, para a parte informatizada, né? Que você deixou de ser guardião de livro para ser gestor do conhecimento. Então, é assim, umas coisas bem marcantes para a gente. Então, eu fiz a minha pós, eu fiz especialização em gestão gerenciamento de sistemas de informação, né? Fiz aqui na FESP, que foi na mesma faculdade onde eu estudei. Mas aí você vai vendo assim, toda essa parte assim, de renovação, de inovação, bem diferente de quando você foi fazer a faculdade, né? Porque vai mudando. E assim, uma coisa também que eu gosto muito de estar participando é assim, de cursos, de eventos, praticamente assim, agora acho que tem uns 2 anos que eu não vou, mas geralmente a CAPES convida para ir, para participar das reuniões de avaliação dos periódicos da CAPES que nós temos, né? Então eu vou a Brasília, participo desses eventos. A área médica, ela não para. Então, você não é uma coisa que você tem assim, uma área do conhecimento que você tem aqui, aquela enciclopédia que ela vale por 100 anos. Você pode consultar ali por 100 anos. Não, a área médica, agora nós estamos conversando, desde que nós começamos, já mudou 10 vezes. Porque ela é muito renovada, né? Então, a gente investe muito nessa parte. Então, eu acho que assim, o meu trabalho não é o mesmo trabalho todos os dias. Todo dia eu faço uma coisa diferente. Então, eu acho que por isso que motiva a gente, que não cansa, não é rotina. Você vem trabalhar, lógico, normal, mas todo dia você faz uma busca diferente, uma pesquisa diferente, atende uma pessoa diferente. Então, tudo isso eu acho que é bem gratificante nessa área. E assim, a parte do reconhecimento também, porque você fazer às vezes as coisas e você não ser reconhecida, é bem desagradável, né? Mas assim, eu acho que assim, dentro da minha área, eu sou reconhecida e sou respeitada. Porque assim, eles me pedem muito a opinião, uma informação, uma orientação em qualquer projeto que vão fazer. Graças a Deus, eles me chamam e assim me ouvem, né? Porque você tem uma experiência maior para poder estar passando para eles. Então, eu acho que esse reconhecimento dentro da área, acho que é importante. Tudo que eu conquistei na minha vida particular, na minha vida profissional, eu devo aqui. Então, assim, é gratidão, né? Orgulho de fazer parte da faculdade. Então, essa parte assim, de gratidão, eu tenho assim, não somente pela faculdade, mas como pela Santa Casa também, porque eu tive todo o apoio, toda a assistência, sempre que eu precisei, para minha família, para mim, de todos os médicos, de sempre que eu precisei. Então, eu tive esse apoio. Então, é uma coisa que eu tenho, assim, muita gratidão, sabe? Muito respeito por esses profissionais daqui da faculdade. E pela faculdade, assim, muita gratidão, porque, assim, você consegue ter as suas coisas, ter os seus bens materiais, né, ou não, graças ao seu trabalho e graças, né, é isso. Então, eu acho que assim, olha, gratidão, respeito, orgulho, sabe? Sei lá, eternamente grata. Muita coisa que a gente sente, né? Respeito, muito respeito, nossa.